direitos, economia, política, saúde, educação, sociedade, variedades. A visão da classe trabalhadora sobre o mundo em debate. Fala CUT, o podcast da Central Única dos Trabalhadores. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos canais de comunicação aqui da CUT Brasil. Está no ar mais um podcast, o nosso podcast da CUT. Hoje a gente vai falar sobre o mês internacional das mulheres e, claro, a gente tem a presença dela aqui, Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Brasil. Junéia, seja bem-vinda. Vamos bater um papo sobre o mês internacional das mulheres, a campanha, saber o que é que está rolando, Junéia? Bora lá, André. Todo mundo no home office, né? Mas bora lá. A gente está num tempo atípico, claro, pela pandemia, né? As medidas de restrição, isolamento, todas elas necessárias, mas isso acabou desde março de 2021, quando começou a pandemia, acabou agravando uma outra situação, que é a situação de violência contra a mulher, que é a situação de desemprego para a mulher. A mulher realmente foi a maior vítima da pandemia, não é, Junéia? Sim, André, e daí, assim, uma coisa que a gente já sabe, né, principalmente aqui no Brasil, a questão da violência doméstica, o aumento dos feminicídios, né? As agressões que as mulheres têm sofrido, tanto aquelas... A primeira mulher que está em casa já sofria a violência doméstica. Agora, aquelas mulheres que têm condições, que não perdeu seu emprego, né? Que conseguiu manter o emprego, e elas estão em home office, elas estão sofrendo, muitas estão sofrendo. A questão da violência doméstica é muito séria, se agravou muito, né? Também eu acho que uma coisa que era importante também colocar no meio dessa pandemia, o que aconteceu muito com as mulheres que estão nos seus locais presenciais, elas estão sofrendo muita agressão psicológica dos seus patrões, né, dos seus empregadores, né? E a violência e o assédio, então, aumentou muito. Então, a saúde mental das mulheres, seja lá em qual situação ela esteja, aumentou. Eu não sei como é que vai ser depois que passar essa pandemia, né? Provavelmente a gente vai ter estudos sobre isso, né? Pra gente medir o quanto as mulheres sofreram e estamos sofrendo nessa pandemia, nessa crise sanitária mundial que a gente está vivendo hoje. Pelo fato de estar o tempo inteiro em casa, trabalhando no home office, ou no caso de ter perdido emprego, e aí está todo mundo em isolamento social ali. Já o próprio isolamento social é uma coisa que mexe um pouco com o psicológico das pessoas, mexe um pouco ou muito, né, com o psicológico das pessoas, mas elas ficam mais vulneráveis, elas estão ali com o agressor 24 horas por dia, não é? É óbvio que a gente não generaliza, mas os casos que a gente vê é justamente esse, né? O companheiro que agride a mulher, né? O companheiro que pressiona a mulher e ela acaba sendo uma vítima. E no local de trabalho, assédio moral, assédio sexual, inclusive, para aquelas que continuam trabalhando também, não é? Junéia, isso representa, na verdade, essa pandemia trouxe, na verdade, um caminho de um retrocesso, né? Em várias conquistas que as mulheres vinham conseguindo ao longo dos tempos, em termos de respeito, em termos de diminuição, ou pelo menos de tentar diminuir a violência, né? Sim, André, e nós temos que colocar, no caso do Brasil, nós temos um agravante muito sério, que é o governo Bolsonaro, ele e a turma dele, ele a Damares, ele o Paulo Guedes, ele o Ernesto Araújo, né? Só para exemplificar os ministros, né, e as ministras, né, que esse governo tem, que não ajudam em nada na vida das mulheres. Então pioraram muito mais. Nós estamos vivendo uma grave crise sanitária mundial, onde o presidente da República fala que as pessoas não precisam se vacinar, que é melhor tomar tal daquele negócio lá, tal da cloroquina, onde ele diz que se a pessoa se vacinar, ela pode virar jacaré. Enquanto isso, né, não tem a quebra das patentes para garantir que os laboratórios possam produzir a vacina no nosso país, que não tem, porque são 8 bilhões de pessoas no mundo. Você imagina, você vai fazendo a conta que todo mundo sofre, menos os empresários, porque continuaram ganhando com a crise, né? A classe trabalhadora perdeu seus empregos, né? Para ter uma ideia, 81% das vagas formais destruídas em 2020 eram ocupadas por mulheres.
Imagina isso. E você mistura tudo, né? A questão social, a questão econômica, a questão da vida das mulheres, né? E aí eu tenho que pôr um agravante, outro agravante em cima para nós mulheres, que são as mulheres negras, as mulheres pretas, né? Que moram nas periferias, as que estão mais sofrendo, elas estão sofrendo, os seus filhos, né? Porque a maioria são famílias monoparentais, né? Onde a mãe são as que mais estão sofrendo com essa pandemia, com essa crise política, né? Que a gente está vivendo em nosso querido rincão chamado Brasil. Essas famílias monoparentais que a Junéia diz, são famílias, vale a gente colocar aqui só como um detalhezinho, não é? Que são mulheres que foram justamente abandonadas pelos companheiros, pelos maridos e tiveram que cuidar da casa sozinhas, né? Então, daí a gente vê qual que é a importância de se mobilizar. Nesse 8 de março, a luta das mulheres é uma luta constante, tem que ser todos os dias, tem que ser não só das mulheres, mas de todo mundo que luta contra o machismo, né? Luta contra esse sistema patriarcal, opressor à mulher. Tem que ser todo dia, mas o 8 de março, mês de março principalmente, é um período de visibilidade, não é, Junéia? E agora a gente fala sobre a campanha, agora a gente fala sobre a mobilização. Dá vontade, né? Eu tenho inclusive uma foto contigo, de vez em quando a gente troca essa foto aí, mostra, olha que legal, então, que é justamente no 8 de março do ano passado, né? É uma foto na rua. Quem está em casa agora talvez não consiga visualizar, mas eu estava fazendo uma live para a CUT, né, transmitindo para o Facebook da CUT a manifestação das mulheres, e Junéia estava lá, obviamente. Eu estou ali com aquele chamado pau de selfie, chuva, né? Transparente. Capa de chuva, transparente. Lembra? Sim, e ali tudo bonito, sabe? Aquela massa, aquela energia das mulheres na rua. Só que esse ano, infelizmente, tem que ser diferente, não é? Eu acho que a gente tem que fazer todas as manifestações, todas, né? O 8 de março, o 1º de maio, o 25 de novembro, que é o Dia Mundial da Não Violência contra as Mulheres, o 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Quando acabar essa pandemia, a gente sai pra rua todo mundo, sabe? Mas, infelizmente, agora eu só tenho que guardar minha lembrança do que foi, né, aquele 8 de março, que foi num domingo, muito chuvoso, onde a gente caminhou toda a Avenida Paulista, porque foi praticamente lá do lado do Hospital Santa Catarina até o MASP. Do MASP a gente desceu Augusto e acabamos na Praça Roosevelt, né? Com todas as nossas palavras de ordem, já era fora Bolsonaro, entre outras coisas. E a gente ainda estava esperando ali 3 dias, foi declarada a pandemia mundial, né? Então, hoje nós estamos vivendo um outro momento, né? Que é a construção de um 8 de março virtual, né? Com várias organizações feministas nacionais, com as mulheres das centrais sindicais, todas as centrais, né? As militantes feministas ou não feministas, as que apoiam a luta das mulheres. Estaremos todas, né, numa super atividade que a gente espera que seja a live. Vai ser uma live... Eu acho que vai ser uma coisa assim maravilhosa, né? A construção tá muito bonita, muita meninada, muita gente jovem, as mulheres idosas também, né? As mais velhas, né? As mais experientes, né? Estamos lá construindo cada uma, por exemplo, como é que faz o cardital. Mas uma coisa que foi impressionante em todas as tendências políticas e também da questão geracional, foram os motes, né? Que foi o primeiro, fora Bolsonaro, vacina para todos e todas, e também a questão do auxílio emergencial, que era aquele debate que eu fazia. Nós vivemos uma pandemia num país que está numa crise econômica e onde a gente tem muita gente com fome, né? E a gente tem 2,4 milhões de mulheres que perderam seus postos de trabalho definitivamente, e 14 milhões que viviam já um pouco na informalidade, então num trabalho precário, que hoje necessitam, né? Então, esperando esse debate se vai ser 200, vai ser 250, vai ser 300. Cada dia tem uma história diferente aí, apresentada por esse Congresso, que na minha opinião é ilegítimo, salvo
os nossos guerreiros e guerreiras que estão lá lutando. Esse 8 vai ser isso, vai ser virtual, porém vai ter as atividades no 8 mesmo, né? A gente vai fazer várias intervenções de rua, né? Como a CUT Nacional, por exemplo, fica em São Paulo, a CUT São Paulo está organizando primeiro uma caminhada ali pelo centro, né? Na Praça do Patriarca, que a gente chama da Matriarca, a gente vai fazer uma caminhada por ali, né? E à tarde um faixaço na Paulista, fechando a via, como a gente fez um pouco o ano passado, a gente fechava e abria, né? E aí nas outras capitais também as mulheres estão inovando, cada lugar está fazendo, elas estão mandando pra gente lá na CUT, né, pra gente saber, vai ter muita coisa, mas assim, de uma forma mais segura, né, porque nós estamos vivendo, sei lá, que número que é a onda, né, num país onde a gente tem hoje 27 variantes do vírus, e não é brinquedo, né, mais de 1.000 mortes por dia, com a possibilidade de chegar até julho com 3.000 mortes por dia. Nós estamos fazendo essa conversa no dia 6 de março. E o nosso podcast fica disponível para quem quiser ouvir a hora que quiser. Essa na verdade, a intenção, né? Então, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 8 de março, a Junéia já deu as informações da live que vai ter, das mobilizações, ainda que não possa haver manifestação de massa, todo mundo junto nas ruas, tem ações pontuais, respeitando o distanciamento social, todo mundo de máscara, respeitando os protocolos, tudo direitinho para evitar a disseminação do vírus, né? Como já vem sendo feito, né? Em várias capitais e tudo. Se você está acompanhando esse podcast depois do dia 8 de março, março não terminou, né? Março vai até o dia 31 e o mês internacional das mulheres é o mês de visibilidade da campanha. Então, você pode, se você está ouvindo depois do dia 8 de março, você pode procurar nas redes sociais da CUT para ver como é que foi, para ver, inclusive, como participar, porque tem ações muito importantes. As bancárias, por exemplo, Junéia, óbvio que você está por dentro, eu conversei com a Elaine Kutz esses dias, que é a secretária da Mulher da Contraf CUT, eles estão fazendo várias ações também, né? Ações, por exemplo, de arrecadação de absorventes para as mulheres em condição de vulnerabilidade. Sim. Então, todas as categorias, cada categoria deve estar fazendo alguma ação nesse mês de março. Então, você acompanhando as redes sociais dos sindicatos da CUT. Né? Exato, tem várias ações que as mulheres estão fazendo organizadas. Lembrar que a gente fala o mês da mulher, né? Eu fico um pouco... Às vezes eu não gosto muito, né? Mas assim, morrer, né? Que eu ainda tô achando que tem muita coisa vai acontecer. Por exemplo, no dia 7, a gente vai fazer a nossa atividade virtual, que vai começar 13h, vai estar no Facebook da CUT Nacional e provavelmente vai ter retransmissão, né? No dia 8, as várias atividades que as mulheres vão fazer pontuais, né? Nas grandes capitais e várias lives e conversas de bate-papo de mulheres para falar sobre essa questão que nós estamos vivendo. E no 9, às 16 horas, nós vamos transmitir, nós vamos fazer uma live também com as mulheres das centrais, com as dirigentes das centrais sindicais, e vamos convidar 3 mulheres muito bacanas que vão colocar um pouco a história da construção do movimento, né, das mulheres. Primeira é a companheira Lúcia Rincon, que vai falar sobre a construção da história das mulheres. Depois a Marilane Teixeira, que vai falar sobre a autonomia econômica das mulheres em tempos de pandemia. E também nós vamos ter um pouco a visão do como é a vida das mulheres que precisam de alguma coisa do judiciário. Então nós vamos contar também com a desembargadora Magda Biavaschi, que vai contar um pouco como é périplo, né, que uma mulher tem que sofrer, né, para precisar de qualquer coisa do ponto de vista de direito. Então, vai ter muita coisa. Junéia, parece que sentir o cheirinho dessa coisa gostosa que você está preparando aí. O que é, Junéia? Fala para mim, porque senão... Meu Deus, aí, André, eu fiz isso de propósito, viu? Porque antes da gente começar a nossa conversa, eu disse para você que hoje de manhã eu estou num congresso, um congresso da minha categoria,
dos municipais e trabalhadoras municipais do Brasil. Meu filho daqui a pouco acorda e eu prometi pra ele, ele sabe também, se vira também na cozinha, já tá se virando. Mas eu prometi pra ele que eu ia fazer um macarrão, uma massa com molho de tomates frescos. Aí eu falei, meu Deus, já tá na hora daqui a pouco, porque ele também tem compromisso de um curso que ele faz de cinema. Mas é assim, só pra dizer, né, acho que foi bom você ter colocado isso, porque, André, a nossa vida das mulheres sempre foi da economia do cuidado, né? Acho que desde a história pré-história, as mulheres sempre estiveram na economia de cuidar dos seus filhos, de cuidar das pessoas que estão doentes, de cuidar do seu em volta, né? No caso, a casa, né? Sempre foi responsabilidade, sempre foi colocado para nós, esse trabalho, né? E aí, eu acho que com a pandemia, isso ficou uma coisa enlouquecedora, porque a gente, além, por exemplo, hoje, eu contei, enquanto eu estava no congresso, fiz uma fala, aí na hora da fala eu parei, porque liguei a minha câmera e tal, né? Mas assim, parou eu andando com o celular para cima e para baixo, trabalhando. Né, trabalhando. Isso porque eu ainda tenho a sorte, eu posso pagar uma pessoa, né, com todos os direitos, viu, que trabalhava 5 dias, agora só trabalha 2, porque eu não vou deixar ela em perigo, nem ela, nem a família dela, né, e mesmo assim a casa precisa estar em ordem, né, todo dia. Mas imagina as mulheres que não têm essa condição, né, então essa é a vida, essa é a nossa vida das mulheres, e a gente precisa, inclusive, debater sobre isso, né, porque eu acho que a responsabilidade familiar, que é da troca, né, um pouco a responsabilidade do Estado, porque somos nós mulheres que estamos dentro da casa, cuidando da casa, e enquanto isso nós estamos contribuindo para os PIBs de todos os países do mundo. Então é importante colocar o quanto isso é importante. Agora, você imagina que durante a pandemia, se não fosse o trabalho das mulheres, o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o que teria acontecido de pior ainda mais para a economia dos países. É isso. A gente está conversando aqui com a Junéia Batista, que é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT. O mote da campanha desse ano é Mulheres na luta pela vida contra a fome e a violência, por vacina, auxílio emergencial e emprego decente já. E... Fora Bolsonaro! Junéia, queria agradecer demais, mais uma vez, assim, a nossa conversa. Sempre muito bom conversar contigo. E vamos fazer, não só do 8 de março, não só do mês de março, mas de todos os dias, para as mulheres e homens que lutam contra o patriarcado, que lutam contra o machismo, todo dia que seja dia de luta. Junéia, obrigado. Obrigada, André. Beijos. O podcast da CUT fica por aqui. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá. Você ouviu Fala CUT, o podcast da Central Única dos Trabalhadores.